Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto para o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com o Antônio Rodrigues Neto, que é técnico agrícola, da Casa da Lavoura Dourados, e ele fala com a gente direto de Laguna Carapã. Vamos entender como é que ficou, então, o milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Antônio. Notícia, bom dia a você, bom dia pessoal da Notícia Agrícola, bom dia também ao produtor aí a nível Brasil. Estamos aqui para trazer informações sobre essa segunda safra do milho na região aqui de Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, para vocês. Vamos lá, Antônio. Me diga uma coisa, a colheita aí já terminou e eu queria entender um pouquinho como é que foi esse processo de colheita. Ele foi adiantado pela questão climática? Como é que foi o clima no decorrer do desenvolvimento do milho? Se você puder nos ajudar a andar por esse processo, como que foi a safrinha aí em Laguna Carapã, por gentileza? Beleza, Letícia? Praticamente encerrada a colheita, né? Tem algumas áreas muito pequenininhas que estão no finalmente, mas não dá nem, é coisa irrisória, né? Mas praticamente já dá para encerrar a colheita aqui na região. Nós tivemos um momento assim muito bom no começo, no início do plantio. Nós começamos o plantio a partir do dia 10 de janeiro, se estendeu até dia 5, 10 de março. Dali foi, no decorrer, fomos plantando, fomos agilizando, né? O milho foi desenvolvendo e depois dessa situação ocorreu a falta de chuva, né? Houve algumas mangas de chuva esporádica em alguns lugares, onde ainda deu 3, 4 chuvas a mais, ainda que alguns produtores conseguiram fazer uma colheita assim razoável, mas dá, como eu estava te falando, dá para contar nos dedos aquele que conseguiu ter uma colheita assim, sobressaiu aí a faixa de 80, 82 sacos de média. Daí mais, a partir desse momento, a gente observando, mais de 90% dos produtores aqui na nossa região tiveram sérios problemas. Nós tivemos aí cerca de 40, 45 dias, depois veio uma chuvinha, mas a chuva veio muito pouco, pegou de novo uma seca muito forte na fase de pendoamento e, e cortou totalmente, então não teve a água necessária para que o milho formasse. Uma coisa que dá para destacar, vou até te falar, o milho super precoce, ele destacou um pouco aqui na região, porque quando pegou a manga de chuva, ele sobressaiu um pouco melhor, porque ele é muito rápido e ele teve um desenvolvimento onde ele conseguiu superar um pouco do que os milhos tardios. Mas a situação foi crítica, a situação foi extrema, teve áreas aí que não passou a marca, teve áreas que passou o rolão, teve áreas aí que a gente observando ele teve um nível muito baixo de produtividade, assim, de chegar a ser 5 sacos, 6 sacos por hectare. Então, a situação para a gente foi bastante complexa aqui na região de Laguna Carapã, nessa segunda safra do milho da nossa região. Antônio, tendo em vista essa condição, né, de falta de chuvas, intercalando com chuvas praticamente irrisórias, né, durante o desenvolvimento do milho aí em Laguna, qual que foi a média geral aí para o município, considerando tanto esses produtores que praticamente nem vão colher, né, que sequer que vão ali passar, que passaram o rolo, né? Ou aqueles que conseguiram ali, tiveram a sorte de obter algumas chuvas melhores, né? Mas no meio disso tudo, como que a gente fica de média geral para a Laguna Carapã de produtividade para o milho safrinha? Sim, é assim, a gente observando, conforme a gente relata dos produtores que a gente tem conversado, né, ainda não foi o fechamento total ainda vamos ter esse fechamento, mas provavelmente vai oscilar 42 sacos de milho por hectare aqui da nossa região, porque sabemos que tem alguns produtores que correram um pouquinho mais, outros poucos menos, mas a média total do município, do gente que está observando, conforme relatos, e aí a gente dá assistência a campo. Hoje eu vejo que o fechamento vai oscilar nessa faixa de 42 sacos por hectare aqui na nossa região de Laguna Carapã. E quando o clima colabora, quando tudo acontece dentro do esperado, qual que é a média que se costuma ver aí no município? A média aqui chega a 98, 100 sacos por hectare, com certeza absoluta. O ano passado nós tivemos aqui
situações muito além disso, mas a média geral do município oscilou em 98, 100 sacos por hectare, que é o normal da segunda safra aqui na região de Laguna Carapã. E, Antônio, tendo em vista também essa condição, né, dessa perda numa média geral de praticamente 60%, né, na média que se costuma ver e na média que a gente vai ver esse ano, eu te pergunto, como que fica a relação com os custos de produção e os preços de venda do milho? A gente consegue fazer esse comparativo aqui para a nossa audiência? Ah, sim. Ou a gente vê que o milho oscilou muito assim, o preço, né? Deu uma subidinha, depois abaixou, tá oscilando de 40, R$ 45 o saco, né? Mas isso não. Todo dia tem a movimentação do dólar, conforme aí a bolsa vai caindo, né? A questão da soja também caiu bastante, a questão da soja. Então, hoje, avaliando o custo de produção de cada produtor que investiu para plantar esse milho, a gente calcula 60 sacos por hectare. Como o preço não sobe, né? Pode até passar um pouco mais de 60 sacos por hectare de custo, né? E o produtor aí com 40, 42 sacos na média não fecha a conta. Então, a situação ela é bastante crítica, bastante grave. Sabemos que alguns produtores que têm um pouquinho de reserva vão ter que usar essa reserva para poder quitar os custos desse milho. Tem os financiamentos do banco, tem outras coisas pendentes aí que às vezes não fecha a conta. Então, a situação que está na nossa região é bastante crítica, bastante grave. Tem situações de dívidas ativas aí que vai, eu acho que prorrogação de dívida também que vai acontecer, principalmente nos bancos, né? Então a situação esse ano é uma situação bastante complicada que nós vemos também da soja. Esse ano também houve um momento difícil na cultura, onde tivemos secas em várias áreas aqui também na região, onde também não fechou as contas. Então é uma situação esse ano. Olha, eu estou com 20 anos na nossa região aqui de Laguna Carapã, é uma das piores secas que eu vejo na segunda safra de milho aqui em Laguna Carapã. E você chegou num ponto, Antônio, que eu acho crucial, né? A gente fazer esse retrospecto. A gente já vem de uma safra de soja complicada, né? Você citou muito bem essa questão da estiagem, que já prejudicou a soja ali atrás. A gente vem dessa quebra, né? Desse tombo nessa safrinha de milho. E você estava comentando, inclusive, a questão financeira, né? Produtores aí tentando renegociação de dívidas, já com pendências, né? E com caixa ali comprometido. Como é que o produtor está se planejando para essa safra de soja que está por vir? O produtor ele vai reduzir a área, vai investir em alguma cultura alternativa com um custo mais em conta? Ou o produtor ele vai reduzir investimento e vai fazer área cheia? O que você está vendo de movimentação por aí? Ah, ele vai reduzir investimento, porque senão não fecha a conta, né? Uhum. Porque sabemos que o produtor é valente, ele trabalha com uma honestidade bastante grande, então ele não gosta de ficar devendo, não gosta de ter as dívidas passadas, e aí ele vai tentar fazer o possível, não vai plantar área cheia, não vai reduzir as áreas de soja, porque não tem como reduzir, né? Porque tem os compromissos, né? Quem tem a propriedade, quem tem o arrendamento, tem vários compromissos pendentes, tem também, além da parte do plantio de arrendamento, tem dívidas de máquinas, tem um FCO, aí que foram comprados máquinas com prazo aí de 10, 12 anos, que foram feitos negócio. Então, não tem como reduzir, não tem como parar. A única coisa que ele está é segurando bastante as compras, ele está comprando conforme ele vai precisar de produtos e vai fazer o possível para poder, quanto menos gastos, para poder apostar que venha uma soja aí na 2024, 2025, que venha ajudar ele a suprir as necessidades, as condições financeiras, né? A gente apostando até que às vezes o preço da soja poderia até dar uma alavancada um pouco para cima, mas infelizmente vemos contratos de soja aí futuro 120, 122, 126 reais aí em troca de produtos, mas hoje está oscilando abaixo de 110, 112 reais o saco de soja. Então, é um momento assim muito difícil para a agricultura, para a questão da planta dessa soja de 24, 25, e também a gente já avaliando a segunda safra de milho
do ano que vem, né? A gente já está também vendo situações onde o produtor ele vai ter que plantar um milho ali, mas ele está bastante seguro, porque aqui não chove, né? Tem uma previsão de chuva muito pouquinha, e aqui pela internet, pelas condições climáticas, a gente vê no site, parece que a partir do dia 15 de outubro que começa a normalizar as chuvas, né? Sendo que a gente aqui inicia o plantio a partir do dia 15 de setembro, né? Que é a janela aberta aí para a gente poder mexer, mas do jeito que as condições estão, o produtor está bastante inseguro, com medo, então vai reduzir o máximo possível para poder evitar problemas lá na frente. Tá certo, Antônio. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente segue acompanhando o desenrolar aí da safra, né, de soja que está por vir aí em Laguna Carapã. Espero que na próxima vez que a gente voltar a conversar aqui no Notícias Agrícolas, a gente tenha notícias melhores para dar. Sim, Letícia, beleza. A gente aqui está disponível aqui para atender vocês aí, trazer as informações necessárias da nossa região do Mato Grosso do Sul, não só de Laguna, porque a gente convive atendo algumas áreas fora também da região do município. E nós vamos torcer que agora, final de semana, tem chuva, mas tem um pouco de frio, está aí uns 4, 5 dias de frio que está marcado, tem uma chuva aí que dá 30, 40 milímetros se vier para nós aí, para a gente iniciar o processo de dessecação. Até foi bom você falar isso, que a gente não está conseguindo entrar para fazer as dessecações nas áreas aqui para fazer o preparo para o plantio da soja. Pra você ter uma ideia, a gente está até inseguro em fazer aplicações, porque a gente pode perder a aplicação, já trazer mais um custo ao produtor. Então, a gente está esperando, e tem alguns produtos que tem que ser aplicado, porque tem uma janela de 20 dias para poder iniciar o plantio. E se a gente aplica esse produto muito perto do plantio, ali vai atrasar um pouquinho o plantio da soja, porque as ervas daninhas vai vir e vai comprometer também ali a soja. E aí tem alguns produtos que não pode ser aplicado na soja também, porque já é um pós-emergente e prejudica a soja. Então, esse ano, a situação nossa é um pouquinho amarrada, mas tranquilo, trarei mais informações aí para vocês. Um abraço. Tá aí, então estivemos com o Antônio Rodrigues Neto, que é técnico agrícola da Casa da Lavoura Dourados, falando com a gente diretamente de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo, portanto, as informações bastante complicadas em relação ao milho safrinha lá no município, que já foi praticamente totalmente colhido, inclusive com certa antecipação, já que houve uma estiagem bastante intensa lá no município e que acabou encurtando o ciclo do milho. Dessa maneira, com essa estiagem, o desenvolvimento do milho foi prejudicado e uma expectativa de média de produtividade que costuma ser, lá em Laguna Carapã, entre 98 a 100 sacas por hectare, segundo o Antônio, nesse ciclo vai ficar entre 40 a 42 sacas por hectare. E dessa forma, quando a gente olha o custo para implantar 1 hectare de milho safrinha esse ano, pensando nessa média de 40 a 42 sacas por hectare, o produtor que vai ficar ali nessa média, ele praticamente não vai fechar a conta. O Antônio ele explica que entre 55 a 60 sacas foi o custo para a implantação de 1 hectare de milho safrinha esse ano. E quando a gente muda a nossa chavinha e fala sobre a safra de soja que está por vir, o Antônio ele conta que as áreas vão ser plantadas de maneira integral lá no município, mas com menos investimentos, ou seja, o produtor bastante ressabiado, colocando muito na ponta do lápis aquilo que ele vai investir para plantar a safra de soja em Laguna Carapã e também olhando para o clima. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.